Olá a todos. No nosso café de hoje, a gente vai dar continuidade a um assunto que ainda vem rendendo aí algumas dúvidas, né? Enfim, algumas questões que estão sendo levantadas, que estão sendo suscitadas pela comunidade acadêmica, dada a sua importância dentro do contexto que a gente está vivendo. E esse assunto é o design de conteúdos para cursos e disciplinas online, ou para EAD. E a gente queria falar um pouco hoje, professora, sobre pontos-chave para a elaboração de um conteúdo online com enfoque em design de aprendizagem. Porque não é simplesmente fazer um conteúdo online, mas ele tem que ter uma proposta muito clara, né, para a aprendizagem. E o pano de fundo dessa conversa nossa, né, para a gente poder dar uma contextualizada, como sempre, é que a expansão da EAD, a adoção do ensino híbrido e as tendências de colocar o aluno no centro da aprendizagem, ele sugere que as práticas pedagógicas adotadas pela maioria das instituições, inclusive aquelas que oferecem EAD, o curso à distância, essas práticas pedagógicas elas estão inadequadas, essa é a sugestão. Inadequadas com o quê? Com a realidade atual. Dessa forma, as estratégias de design de conteúdos que não têm alinhamento com o cenário atual, repetindo, expansão de EAD, ensino híbrido e aluno no centro, elas tendem a provocar, por parte dos alunos, um desinteresse, piores resultados de aprendizagem e, consequentemente, evasão desse estudante. E aí, para a gente abordar esse tema, né, de uma maneira bastante objetiva e assim, trazendo aquilo que é mais importante, que é relevante, surge a primeira pergunta que a gente vai fazer agora. Quais são os pontos-chave que não podem deixar de ser observados para a elaboração de conteúdos online com enfoque no design de aprendizagem? Professora Vanessa, vamos começar a nossa discussão aqui. Quais são esses pontos-chave, observando aí a expansão do EAD, o ensino híbrido, como a gente falou, e a tendência a se colocar o estudante, né, no centro da aprendizagem, com a adoção da aprendizagem ativa? Bom, pessoal, sempre um grande prazer estar aqui, né, conversando um pouquinho sobre educação. E hoje com um tema, né, a gente vem falando muito dessas tendências, né, que estão vindo, né, junto com essa expansão de EAD, junto com essa tecnologia educacional, né, com esses recursos todos que nós temos hoje, né, aí à mão de todos. E o designer desse conteúdo, né, como fazer esse conteúdo, como elaborar, como organizar, são questões que hoje traz muitas dúvidas, né? A gente, quando bate papo com a galera que trabalha com produção de conteúdo, com elaboração de materiais, fica muito forte e presente nas falas, às vezes, a dificuldade de encontrar bons materiais, professores que conseguem elaborar esses materiais respeitando aí esse mundo virtual, né? Porque o que acontece com o conteúdo no mundo virtual, e aí é importante que o professor traga, né, que esse conteudista, essa elaboração desse material, que ele traga para dentro desse conteúdo todos esses elementos que compõem, né, na verdade, hoje, essa tecnologia toda na mão dos nossos alunos. Então, a gente às vezes se pega, né, falando muito de EAD, de expansão do EAD, que é uma realidade, mas o que nos preocupa, ou que deveria nos preocupar, é como trazer a tecnologia, os recursos para dentro da sala de aula ou para dentro dos conteúdos que são trabalhados aí durante as aulas e nos seus cursos. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando exatamente de quê, professora? Quando a gente fala de tecnologia, professora, é pegar todo esse modelo que hoje nós aplicamos bem, muito bem nas convivências aí através das redes sociais, por exemplo. Sim. Quando você pega aí, né, você tem aí elementos e recursos, como algumas plataformas, alguns jogos, né, que você tem atividades hoje que podem ser utilizadas e que devem ser utilizadas para esse conteúdo. Perfeito. O estudante já tem uma experiência no mundo virtual. Sim. Que advém dessas tecnologias, né, que ele experimenta, a internet, redes sociais. Então, a primeira questão que a gente está colocando aqui, que é importante
que o conteudista entenda esse ambiente e traga isso para dentro. O conteúdo, ele precisa ser elaborado pensando nisso. Pensando nisso, porque perfeito. senão a gente faz uma adaptação de um material para ser aplicado com uma outra lógica. Então a coisa não se encaixa, né? Eu me lembro muito bem com o início da própria EAD, quando ainda as coisas não estavam bem definidas, você não tinha um instrumento, né, avaliativo, por exemplo, do Ministério da Educação voltado para a educação à distância, você não tinha uma diretriz, então no início você tinha um presencial adaptado, né? Hoje não, hoje a gente já tem os referenciais de qualidade, nós temos os instrumentos avaliativos, nós temos os próprios designers, eles já estão definidos, os templates, então não tem por que hoje o professor, né, o conteudista, o roteirista, não adequar esse conteúdo nessa elaboração com esse cenário, né, com essas vertentes. Então é delicado você pegar um texto, né, um texto frio, um texto chapado numa tela com muitas páginas e dizer que o aluno vai aplicar aquilo sem um comando, sem um desenho, sem uma linguagem que o leve, né, a fazer realmente esse trabalho. E com isso, né, eu já estou falando assim, ó, além desse conteúdo, desse conhecimento do que é esse mundo, qual a própria linguagem, né, como que você utiliza isso, e aí aproveitar todo o entretenimento que existe através da tecnologia, aí já seria um segundo ponto de atenção. Segundo ponto-chave. Né? O segundo ponto-chave, que é você trazer essas estratégias, trazer esses modelos para dentro dessas atividades. A gente escuta muito falar a respeito da gamificação, pode ser um exemplo aqui, aonde você traz as regras, o jogo, né? Você traz a recompensa, o refazer, o não deu certo, volta, muda a estratégia, que é o que nós estamos hoje acostumando a tentativa e erro, né? Na verdade, aprender pelo erro, Piaget já falava disso na construção, né, do conhecimento. Então ele falava assim, o indivíduo só aprende tentando e errando. E quando ele tenta corrigir, ele tenta acertar, é onde que ele tem a aprendizagem. É importante isso que você está falando, porque a gente tem que tirar o enfoque do erro, da punição. Sim, não isso. Para a consequência, né, do erro ser uma oportunidade. O erro tem que ser visto como uma oportunidade de um refazer, né? Eu acho que isso que o game traz. Com certeza. E dentro de sala de aula ou dentro dos ambientes virtuais, as atividades propostas, é o momento do indivíduo errar. Ali realmente, até porque numa decisão errada, ele para e reflete qual era o caminho que ele poderia ter tomado, na verdade, e então poderia ter conduzido de uma outra forma. Então, nesse repensar, com isso ele troca com o colega, ele compartilha o porquê que não deu certo ou porque deu errado, né? O que aconteceu, quais foram os pontos que deixamos de observar. E nessa troca dessas estratégias, então, trazer esses elementos, né, do entretenimento para dentro da sala de aula. Eu gosto muito dessa abordagem, porque quando você repensa, quando você trata isso como oportunidade, de verdade o que você está dizendo é que você tem a opção de fazer novas escolhas. Sim. E não ficar se punindo por aquilo que não funcionou, que não deu errado, pela nota que não foi boa. Ela pode não ter sido boa naquele momento, mas você tem a oportunidade de novas escolhas. E conduzir, o conteúdo que sabe conduzir essa estratégia para esse raciocínio, é o conteúdo que vai ficar, não é, professora? Sem dúvida alguma, né? A gente se preocupa muitas vezes assim, o que esse aluno, né? O que o indivíduo ao final daquele curso, daquela disciplina, daquele conteúdo, o que vai ficar, né, para esse indivíduo? E ele só vai realmente se engajar quando ele se sente parte daquilo ali. Entendi. Então, na verdade, quando eu penso nessa estratégia para o entretenimento, porque as pessoas, né, hoje a gente fica, se a gente lembrar dos primeiros vídeos da EAD, eram vídeos de mais de 1 hora. Né? Hoje a gente trabalha com vídeos de 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos. E ao mesmo tempo isso nos preocupa um pouco, porque com essa coisa de tudo muito rápido, tudo muito ágil, tudo muito síntese, tudo muito, né? E aí você está falando de formação, de qualificação, né? Você tem que instrumentalizar esse indivíduo para lá no futuro ele poder exercer essa profissão, desenvolver habilidades de ser competente. Então, como que você torna esse indivíduo competente se não leva ele a uma experimentação, se não leva ele a uma vivência, um acerto ao erro, né, uma reconstrução,
uma releitura daquilo que de repente ele acreditava que era aquele caminho, ele aprende que não é bem esse, é esse. Mas como garantir, e aí seria um terceiro, né, um ponto-chave aqui, que é a substancialidade do conteúdo. A gente tem uma preocupação muito grande hoje de nem 8 e nem 80. É como você consegue conduzir isso de uma forma que você nem enxugue demais, sintetize demais e perca o que é, na verdade, primordial, fundamental, e o que na verdade você tem que garantir que esse indivíduo aprenda, compreenda, tenha teoria sim, ele precisa entender o porquê das coisas, de como surgiram. Informação. Isso aí. E aí então, porque se você não garantir essa substancialidade, e aí o papel do professor é fundamental, você na verdade poderia estudar pela internet. Sozinho, né? Se for o conteúdo pelo conteúdo, eu pegaria um livro, leria sobre teoria de administração, planejamento estratégico, enfim, os pontos-chave da administração, e poderia dizer no final que eu sou um administrador. Perfeito. Né? Só que não é isso, a gente sabe, e aí que eu acredito que seja assim, o maior papel de um docente, de um professor, que é a provocação da aprendizagem. Nós provocamos essa aprendizagem quando eu sei o que eu quero ensinar, o que é importante, né? Ensinar para esse aluno, trazendo as práticas digitais, trazendo o que tem hoje no mercado, que foi o primeiro ponto-chave. Depois, quando eu trago estratégias de entretenimento, aproveitando, lembra, o indivíduo está com atenção em todo e qualquer lugar. E eu preciso trazer o foco dele aqui, mas eu preciso garantir para ele a substancialidade desse conteúdo. Perfeito. Então esse terceiro ponto, na realidade, ele reconcilia os outros dois. Isso aí. Porque senão você não garante a aprendizagem. Porque se você não tem ali, né, o mínimo necessário que ele precisa, que leve esse aluno à compreensão, que leve esse aluno à leitura, a uma preparação, que ele tenha conteúdo sim, né, que com isso ele vai ter uma prática, ele vai ter uma vivência, até para poder repensar o que poderia ter ficado melhor. Perfeito, conseguir avaliar, medir e fazer as alterações. Mas você falou numa coisa que me chamou aqui para uma outra pergunta, né? Que é o terceiro ponto, que é garantia da substancialidade. Então, olhando pelo lado do professor que faz conteúdo, né? Para ele garantir essa substancialidade do conteúdo, o que ele precisa fazer, o que ele precisa entender nesse ambiente virtual para poder garantir de fato essa substancialidade? Você falou de 3 pontos. O primeiro, que foi trazer essas experiências do mundo virtual, que estão disponíveis aí, todos nós utilizamos, basicamente e até intensivamente redes sociais, isso para dentro de uma estratégia de aprendizagem. Depois você falou das estratégias de entretenimento para não dispersar, porque esse ambiente virtual ele realmente garante que a gente se disperse, né? Aí você usa lá as estratégias, toda a pedagogia e as estratégias didáticas que são próprias da formação docente para garantir que isso se organize e faça sentido dentro de um processo de formação. Aí quando você fala de substancialidade de conteúdo, me acende a luz vermelha aqui, que é exatamente como é que o professor que quer produzir material para o ambiente virtual, considerando expansão do EAD, considerando o ensino híbrido, tá? E considerando também que o aluno ele precisa estar ativo na aprendizagem, está no centro da atividade, o que ele deve observar para garantir substancialidade? Olha, eu posso destacar aqui, pessoal, para vocês, assim, três pontos que eu acredito que, assim, aquela carta na manga, né, para aquele professor que hoje, se ele já é um conteudista, ele fazer uma requalificação dessa sua prática, e se ele não é um conteudista, né, é uma oportunidade que pode surgir para ele, o que ele tem que ter, né, como pontos assim que não pode perder de vista, tá? O primeiro, pessoal, é definir quais são os conteúdos necessários, né? É uma crítica que nós temos ao nosso sistema brasileiro educacional, né? Isso aí eu estou falando lá desde da educação infantil, né, até a educação superior, é a quantidade de conteúdos e a falta de profundidade desses conteúdos. É muito raso. Né? Então, assim, a gente tem muito conteúdo e às vezes a gente não trabalha, não esgota, não repensa esse conteúdo, ou seja, a gente não vai lá no que é necessário. Então, primeiro ponto é assim, o que é necessário?
O que eu preciso ensinar? Eu sou lá professora, sou pedagoga, vou dar aula de teorias da aprendizagem. O que é fundamental o meu aluno saber dentro desse conteúdo? Então, é definir o que é necessário. Vamos tirar perfumarias, vamos tirar aquelas questões que a gente, né, quem já não se fez essa pergunta, para que eu estudo isso, né? Todo mundo já fez essa pergunta, aonde eu vou aplicar isso, deixa eu fazer né? só uma pequena intervenção. Quando a gente está falando de definição de conteúdo necessário, nós não estamos falando de currículo, né? Não. Sim. E que é uma outra questão, né? Eu fico vendo assim algumas mudanças, só para não confundir os termos. Algumas mudanças e algumas alterações que tem. A primeira coisa que você tem que mudar os currículos, tem que mudar os currículos. Não adianta mudar currículo, senão mudar prática. A questão não está, nem sempre está no currículo. Não estou dizendo que em algumas questões, por exemplo, se a gente tomar a educação superior, existem alguns cursos que necessitaram e necessitam de uma reformulação em prol do cenário que nós estamos vivendo hoje. Claro. Então, se a gente trata aqui, dá como exemplo, o curso de publicidade. Então, com todo esse mundo digital, algumas questões hoje tiveram que ser inseridas, por exemplo, no curso de publicidade, que anteriormente não existiam por conta do cenário. Mas isso não quer dizer muitas vezes que você tem que mudar a matriz curricular do curso, mas você pode mudar uma ementa, um programa. Então, a mesma coisa aqui no conteúdo. Quando eu defino o conteúdo necessário, eu vou trabalhar, eu dou a disciplina de matemática básica. Ok. O que de fato o meu aluno precisa aprender, pensando sempre no que eu quero entregar lá no futuro. E para o próximo nível. E para o próximo nível. Sim. Então, é a definição do conteúdo mínimo necessário. Mas vejam, a gente está falando de garantir substancialidade. Sim, perfeito. Não é reduzir o conteúdo, mas é trazer o que é necessário. O segundo ponto, né, seria... Quando eu separei meu conteúdo, tá lá, eu já sei o que o meu aluno precisa, quais são os pontos que ele precisa ser abordado, mas o que ele vai fazer com isso? Qual é a aplicação? Qual é a vivência no seu dia a dia, na sua prática, né, no seu mundo, né, no seu mundo pessoal, no seu mundo profissional? O que ele vai fazer com esse conteúdo? E daí entram as estratégias, né? Colocar esse aluno para aplicar, para estudar, para fazer, para aprimorar, reler, tentar de novo, aplicar, viver. Então, assim, é fazer com que ele trabalhe esse conteúdo e não só uma leitura. Lembra da história da internet? É da dinâmica, né? Lembra da história da internet. Se fosse só para ele ler um conteúdo, ele podia buscar lá na internet, não precisava. Sim. A tarefa do docente primordial está aqui, né, nessa condução, dessa construção, dessa estratégia. Então, a gente começa a perceber, assim, o quanto que é necessário o meu aluno vivenciar o que está aprendendo. Né? Então, aí ele vai entender, né? Como é interessante quando o aluno fala assim, faz aquele, é o que ele fez? Ele fez uma conexão. Olha, interessante, né? Você está falando que isso para o ensino híbrido é fundamental. Porque o que acontece com o ensino híbrido? A gente tem falado muito de ensino híbrido, as pessoas estão falando da prática do ensino híbrido, mas, de novo, se esse conteúdo prévio que o aluno vai ler, vai estudar, vai se apropriar para chegar na sala de aula ou no ambiente virtual e realizar as atividades ou discutir, se esse conteúdo não tiver pensado desta maneira, com esse designer aqui, com esse desenho, ele vai continuar chegando na sala... Se o aluno tem tem um aprendizado dentro de um ambiente virtual de conteúdos, ele vem para a sala e ouve mais conteúdos. Aí realmente não tem estratégia. E aí, quer dizer, se ele não vê aonde ele aplica, o porquê que ele aprende, porque vejam, a aprendizagem, para ela ser significativa e duradoura, ou seja, o indivíduo realmente compreender e entender, ele precisa, né, aquilo precisa ter conexão com o mundo dele, sim, com a prática, com a vivência, até mesmo com as questões que ele, conforme ele pensa, é como ele age, é como ele quer, o profissional que ele quer ser. Então, todo esse material precisa trabalhar essas questões, né? E aí, um terceiro ponto que para mim, de tudo isso, é o porquê nós sermos professores, né, e estarmos ainda, acreditamos em educação, fazemos educação porque gostamos. Eu acho que o docente, ele tem muito disso, né? Ele tem essa vontade de querer ensinar, de trazer para o aluno, de trocar, de compartilhar. E seria como devolver isso, né, para a sociedade, como devolver isso, por que ele aprende e como ele devolve.
Quando a gente fala assim, como ele devolve, né? Qual que é o entregável, qual que é o Sim. resultado, o que ele dá, o que seria isso, né? Mas o professor que tem que planejar isso para ele, o conteudista que tem que planejar isso Porque para ele. se a atividade não impulsionar isso, de novo, é só informação. Sim, perfeito. Você não tem uma aprendizagem, uma aplicação. E quando eu falo devolver isso para a sociedade, por que não ter um projeto? Por que não ter uma ação social dentro? A gente tem de um lado uma sociedade carente, do outro lado instituições de ensino que têm os cursos que compõem o mundo do trabalho. E tem inteligência para fazer uma intervenção nessa E aí sociedade. você pode, de um lado né? eu tenho uma sociedade carente, do outro lado eu tenho aqui, né, pessoas que querem aprender, precisam aprender. Lembrando, gente, é mão na massa. É claro que a gente está falando aqui de atividades supervisionadas, de atividades junto aos seus professores, mas você abre a instituição de ensino e faça o seu verdadeiro papel. Por isso que a gente tem pesquisa, extensão, né, e ensino. Nesse sentido, então, por que não, na hora que eu estou elaborando, né, qual vai ser o meu produto final? O que meu aluno vai fazer? O que ele vai compartilhar? Né, o que ele vai devolver? Porque ele vai se sentir parte e muito mais preparado para o dia que ele for um advogado, um médico, um enfermeiro, um professor, ele se sente muito mais, né, assim, preparado, ele se sente muito mais assim, adequado para a realização daquela atividade. Isso, ele se sente mais confiante. Acho que era essa palavra que eu estava tentando aqui. Ele se sente mais confiante em realizar essa atividade. Eu me lembro que no meu último período de pedagogia, uma pergunta que eu me fiz foi: o que é ser pedagogo? O que eu faço agora? Né? Eu vou receber um diploma semana que vem da cerimônia, tudo lindo, todo mundo chorando, todo mundo contente, mas e aí? Né? Acho que todo mundo que termina um curso fica com essa angústia. E na instituição, na escola, na sala de aula, no ambiente virtual, é o local que os nossos alunos têm para experimentar, errar, acertar, elaborar, construir. E aí a gente precisa, então, fazer com que esse desenho, com esse designer, consiga entregar tudo isso. Muito bom, professor. E nós encerramos aqui o nosso café, onde nós falamos sobre os pontos-chave que não podem ser deixados de lado, né? na construção, na elaboração de conteúdos dentro desse ambiente que a gente está vivendo hoje, de expansão do EAD, de ensino híbrido também crescendo, aumentando e vindo para ficar, e o aluno no centro executando aprendizagem ativa, né? Sendo partícipe ativo da aprendizagem ativa. Muito boa essa sua última fala sobre a substancialidade do conteúdo, mas o que nós quisemos fazer hoje nesse café, para não ser redundante, é simplesmente nós não estamos falando de ferramenta aqui. Nós estamos falando daquilo que é essencial para você construir. Se a gente falar de ferramenta, a gente já está indo para a aplicação, para a dica. Isso aí, tudo é muito importante. A gente podia estar falando aqui de ferramenta de autoria, por exemplo. É muito importante, mas o mais importante é saber o que se está fazendo. Porque aí a gente depois sabe escolher bem as ferramentas. Sem dúvida. Eu acho por quê, né? Esse é o ponto. Por que é importante isso? Exatamente, que será matéria dos nossos próximos cafés. E você, se quiser participar, você pode dar sua sugestão e se oferecer para sentar aqui conosco, tomar um café e discutirmos sobre o tema que nos apaixona, que é a educação. Então, a gente fica por aqui hoje, né, com esse nosso café, e nos vemos aqui no próximo café.